Oi, pessoal, boa noite. Que prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Estaremos hoje falando sobre o tema Permita-se, só depende de você. Então, como você tem passado? Tem se permitido se tornar sua melhor versão? É isso que eu e o coach Afonso vamos estar falando hoje durante a nossa live. Será um prazer ter vocês aqui conosco. Estou enviando aqui para algumas pessoas. Quem já estiver entrando, pode estar enviando também. Convide o máximo de pessoas que vocês conseguirem, que vocês acham, né, que precisam assistir essa live. Será um prazer ter todos vocês aqui conosco. Oi, linda, boa noite. Que bom que você já chegou. Tudo bem? Hoje nós teremos a participação do coach Afonso Monteiro e vamos estar falando um pouquinho sobre a inteligência emocional e o que ela pode favorecer para o nosso emagrecimento. Oi, Afonso, boa noite, tudo bem? Já estou te chamando, viu? Boa noite, minha grande amiga Isabel. Boa noite, tudo bem, né? Tudo ótimo, consegui chegar. Prazer estar Eu aqui com imaginei você. que daria tudo certinho. Hoje quase que eu não conseguia estar na live, eu tava rouquinha na parte da manhã. Rouquinha, por conta de dor de garganta. Mas a gente faz dar certo até dar certo, né? Sempre, né? Já deu Sempre. certo. Já deu certo. Oi, linda! Boa noite. Vamos marcar sim, tá? Eu já tô agendando minha semana, nós vamos marcar sim. Então, gente, como vocês sabem, nós estamos, né, hoje aqui na presença do coach Afonso Monteiro. Ele é coach também pela Sociedade Internacional do Mindset. E nós vamos falar um pouquinho de como que a inteligência emocional favorece para o nosso emagrecimento, né? Mas para isso, primeiro nós temos que saber o que é inteligência emocional. E antes de nós começarmos, eu vou pedir para que o Afonso converse um pouquinho sobre ele, que ele fale um pouquinho sobre ele para vocês. Boa noite, Afonso. Prazer ter você aqui conosco. Boa noite, muito boa noite. Sejam bem-vindas, bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Isabel. Esse tema realmente é um tema assim, bastante profundo e mexe muito com as nossas emoções, principalmente, né, no tema de hoje, que é direcionado às contribuições daquilo que nós gerenciamos. Quem nunca teve problema em administrar bem suas emoções, seus sentimentos? E como a Isabel perguntou, todos nós passamos por situações de desafios, né? E comigo também não foi diferente. Eu tive, assim, algumas décadas, sabe? Devido à sobrecarga de trabalho e cuidar de casa e filho. Então, há algumas situações que se nos apresentam realmente são desafiadoras para a gente manter o equilíbrio emocional. E aí, quando eu estou aqui no novo cenário, tá? Estou aqui em Prudentópolis, no interior do Paraná. Então, se tiver algum barulhinho aqui, tá cheio de gente que querendo me abraçar. Não, tá tranquilo. Pessoal, então é assim, eu lembro quando
acelera, sabe, o impulso. O que é essas emoções um tanto descontroladas? Todos nós temos alguns momentos, uns mais, outros menos. E assim, quando tinha reunião, sabe, eu trabalhei, sempre meus trabalhos foram assim, mobilizando assim pessoas. E muitas reuniões pedagógicas, reuniões de conselho disciplinar. Para quem não sabe, eu sou servidor público aqui no interior do Paraná, em Cascavel. Sempre atuei como professor e ultimamente sou servidor do Estado aqui na Secretaria da Justiça, onde trabalhamos com uma situação bem desafiadora, que são adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas. Na verdade, muda a faixa etária. Eles não são adultos, mas os crimes são iguais. Então, para você manter ali uma sanidade, digamos, uma qualidade emocional saudável, realmente você precisa assim, buscar forças, igual esse povo aí da jornada de transformação do coach, buscar mesmo no autoconhecimento para você realmente exercer a resiliência. E quando eu participava, aquelas reuniões demoradas, reuniões pedagógicas, reuniões de conselho disciplinar. Oi, Luísa, querida, bem-vinda. Sabe quando as pessoas vão discutindo, vão debatendo a pauta da reunião, e aí você fica ali assim, sabe? Vai deixando, às vezes fica meio por último, alguém chega e Afonso, como é que tá a sua situação lá? Aí você dá uma contribuição. Então você ficava pensando, será que é isso ou não é? Aí hoje, eu mesmo me percebo de forma diferente. Hoje eu vejo que, assim que inicia a reunião, parece que a coisa flui, parece que a coisa movimenta de forma mais natural. Em outros momentos também, quando você se depara com situações de conflito, seja elas no âmbito familiar ou profissional, para você sair desta situação, encontrar uma solução sem causar mais vítimas, no caso, sem desferir palavras inadequadas, atitudes, comportamentos. Porque sabe que a inteligência emocional, ela está muito ligada ao nosso perfil comportamental. É claro que isso não define, né, Isabel? Não define. Quando nós temos digamos, às vezes a pessoa é mais extrovertido, outra mais introvertido. As pessoas são mais calmas, outras são mais agitadas. Isso não significa que a pessoa mais calma, ela é mais madura emocionalmente. Isso é muito relativo. Assim como também... Exatamente. Assim como também não define se a pessoa que tem mais idade seja mais madura que os mais jovens. Existem pessoas de 40, 50 anos que também têm as suas dificuldades em controlar as emoções. Deixa eu ver. Irmã Zélia, bem-vinda. Uma curitibana. Bem-vinda, Zélia. Sim, Afonso, a gente vê muito isso, né? A pessoa acha que inteligência emocional está ligado diretamente à idade, né? E a gente sabe que, na verdade, o nosso corpo é reflexo do que tem dentro da gente, né? E essa imagem, ela tá atrelada às nossas emoções. Só que a gente tem que ter uma noção seguinte, que a inteligência emocional, ela já se forma lá no nosso início, durante a gestação até o 2º ano de idade é que é formado a nossa parte emocional, né? Apesar dela só manifestar quando a gente chega na adolescência, que a gente até vira e fala assim para muitos adolescentes: nossa, vocês estão na aborrecência da vida, né? Por que a gente chama essa fase de aborrecência? Justamente porque aquela fase que tá aquele turbilhão de emoções,
Ele não sabe ali naquele momento, aquele adolescente, se ele é alegre, se ele é triste, na mesma hora que ele tá bem, ele tá mal, ele tá passando por um turbilhão de emoções. E aí a gente teria que estar entrando nas escolas, igual você citou a questão de escola, ter esse trabalho com esse adolescente, para ele conseguir entender essa fase que ele está passando por ela, né? E não se tornar um adulto aborrecido. A gente fala assim, adulto aborrecido é aquele que fica, né, emburrado por conta de tudo, vai para o trabalho, faz o serviço, né, às vezes de qualquer jeito, não coloca emoção naquilo. O que a gente pode falar um pouquinho, Afonso, da característica que é a inteligência emocional para o pessoal? O que é a inteligência emocional? Uma das características é você se fazer ser entendido nos seus sentimentos, naquilo que você sente, nas suas necessidades. Porque geralmente o que a gente observa, uma das causas de grandes atritos e desentendimentos, situações desagradáveis, acontece por as pessoas não conseguirem ser claras naquilo que eles vão comunicar e principalmente naquilo que eles estão sentindo. Por exemplo, você e sua esposa, você e seu marido dentro de casa, ou seja, os filhos. Às vezes pode surgir uma briga, uma discussão, por uma situação que surgiu, mas que não foi bem esclarecida. Por exemplo, se a pessoa conseguir se abrir e realmente explicar, expor as suas emoções, as suas necessidades, as suas dificuldades, o motivo por que a pessoa está chateada, por que a pessoa está sofrendo, por que ela foi atingida de alguma forma, o que incomoda, na verdade, quando a pessoa consegue externar isso de forma clara para o outro, é muito mais fácil de fluir essa energia positiva. Porque geralmente, Isabel, Sim. geralmente nós temos, pela nossa própria natureza humana, a tendência em controlar o que está fora de nós, controlar o externo. E aí nós deixamos de focar em controlar o nosso interior. Exatamente. Pode falar. É muito mais poderoso quando esse equilíbrio emocional parte de dentro de nós. Que eu consiga acolher as necessidades e sentimentos do outro. É o que a Beth está falando aqui pra gente, né? Que infelizmente nós temos a tendência de guardarmos e escondermos as nossas emoções, né? E a inteligência emocional, quando a gente consegue trazer isso para a nossa vida, é justamente aprender a administrar as nossas emoções, né? A palavra é essa. Não quer dizer que a gente não vai ter os momentos de raiva, os momentos de descontrole, os momentos de tristeza. Nós vamos passar por todas as emoções que existem. Nós somos seres humanos. Porém, quando a gente traz a inteligência emocional para o nosso dia a dia, a gente vai fazer o quê? Ao invés de responder com a emoção, que é o ato nosso inicial, é querer responder na flor da emoção, nós vamos aprender a respirar e esperar o cérebro agir com a razão. Porque aí você vai agir de forma que vai achar uma solução para aquele momento. E não agir apenas com a emoção, né? Então é essa questão mesmo de aprender a administrar as nossas emoções, ter esse insight de aguardar passar, porque passa rápido aquele momento de emoção à flor da pele, né? Que ele passa rápido. Então a gente aprender a segurar esse momento e resolver a situação na razão, ao invés de resolver na emoção, né? A gente sabe, Afonso, que, igual eu falei anteriormente, né? Essa emoção, ela foi feita na gente, foi colocado na nossa personalidade, enquanto a gente estava sendo gerado, né?
E ela foi desenvolvida ali até os 2 anos de idade e entra em atrito, entra em turbilhão quando a gente está na adolescência, já formando ali até, inclusive, o nosso caráter, né? Então, uma coisa que eu penso é o seguinte: nós não somos responsáveis pela programação que a gente recebeu lá na nossa infância. A gente estava ali só absorvendo, não é isso? Só que a gente, enquanto adulto, a gente tem 100% de responsabilidade de reprogramar essa forma de agir, não é assim? Exatamente, nós temos esse poder. Felizmente, nós temos esse recurso que é a nossa própria, o poder da nossa mente, é o nosso poder interior. Quando você fala na questão do desenvolvimento da personalidade, a criança, até uma certa idade, 5, 6 anos, ela copia muito o modelo, um padrão de comportamento, de atitudes, enfim, o perfil comportamental de modo geral. E a partir da adolescência, ele começa a descobrir, fazer uma nova descoberta, porque ele não é criança, mas também não é adulto. Então, ele é cheio de conflitos e também decepções, porque ele vê que aquela pessoa que era o seu tutor, seu genitor, sua genitora, ou o responsável, não é tão aquele herói como ele via na infância. E aí começa a cair as máscaras, ele começa a sofrer também até ele compreender por que acontece isso. Você sabe, hoje nós estamos revivendo uma época que a gente vivia lá no mundo antigo, que é o uso da máscara. Hoje nós somos obrigados a usar a máscara. Sabe o que é isso? Lá alguém comentou antes ali. Vão comentando, pessoal. Vão escrevendo, vamos interagir. Compartilhar a live, né, Afonso? Exatamente. Vamos enviar para os contatos para fortalecer mais ainda esse momento. Então, lá na antiga Roma, eles usavam a máscara para se apresentar no palco. Apresentações, tinha aquele pão e circo, onde as pessoas se reuniam lá, multidões, para assistir os espetáculos. E os personagens utilizavam uma máscara, só que aquelas máscaras feitas de cera de abelha. Pegava aquela máscara pesada, assim, e colocava para fazer as apresentações, cada um fazia um personagem. E aí, quando ele saía ali, ia para o vestuário, ia conversar com as pessoas diziam: tire a máscara, fale sem cera, sem a cera. Tire a cera. Por isso a palavra sincero, que tem origem sem a cera, sem a máscara. Então, quando alguém comentou, nós temos a tendência de esconder os nossos reais sentimentos. Aquilo que realmente... Se você parar para ouvir 20 minutos, meia hora, a pessoa que convive com você vai desvendar o que está por trás da máscara. E você vai ter acesso àquilo que é sincero, que é sem a cera. Que, na verdade, é um processo, né? Uma coisa que eu pelo menos aprendi muito com o nosso curso de coach, né? Através dessa reprogramação da mente, reprogramação mental, abertura, né, do nosso mapa mental, que a gente tem que agir com a razão. A gente tem que trazer emoção no nosso dia a dia, mas a gente tem que agir com a razão. A gente tem que saber se posicionar. A gente tem que saber decidir na hora certa determinadas ações. E uma coisa que eu observo muito nessa questão da inteligência emocional é você saber, inclusive, a hora de trocar o chip de gordo pelo chip de magro, que é o caso nosso que a gente está lidando aqui agora com o emagrecimento, né? O Edson Burger falava muito disso. Troque o chip de gordo pelo chip de magro. E isso está diretamente ligado com essa inteligência emocional, não é? Exatamente. Na verdade, Isabel, uma coisa puxa a outra. Quando você começa a ter o controle dos seus impulsos na questão alimentar e você consegue
administrar aquilo que você quer para você, você vai tendo um estilo de vida o qual você quis e não ser controlado por suas emoções, controlado por seus instintos, que na verdade são emoções negativas que a gente absorve de vários fatores, de várias causas. E aí a importância de você ter esse controle das emoções para você conseguir atingir a meta na questão do emagrecimento. Eu mesmo, quando eu comecei lá em julho, eu tinha uma meta de eliminar 6 quilos. Não era muito. E aí, por isso que eu digo que quando você começa a perceber que seu organismo vai respondendo a mudança de hábitos, que na verdade isso é quebra de paradigmas, né? Você vai mudando seus hábitos e hábitos alimentares e automaticamente mais academia, mais atividade física. E quando você vai lá na primeira semana que você vê que a balança começou a estar de bem com você, você vê que tem 1 quilo a menos. Vai na segunda semana, mais 1 quilo a menos. E você vai queimando aqueles papelzinhos. Isso, gente, é um combustível tão poderoso, incrível para impulsionar, para você conseguir estabelecer outras metas. Na verdade, é uma das alavancas que te impulsiona para que você possa trabalhar a sua listinha de tarefa e também cumprir outras metas. Por isso que a questão das início, emoções, né? A questão das emoções é muito forte quando você começa a entender como funciona e você vai sabendo separar as emoções que prejudicam daquelas que vão ser construtivas para você. Então, quando eu comecei o meu processo, a primeira coisa que eu tive que fazer é fazer as pazes com a balança, fazer as pazes com a comida, né? Porque qual que era o chip de gordo que eu tinha, né, na minha mente? Desculpa, tá, gente, que eu tô um pouquinho rouca ainda. Qual era o meu chip de gordo? Eu imaginava que a balança era a minha inimiga, que ela não queria me mostrar ali o que realmente eu tinha de peso, e que a comida era a minha inimiga, porque a comida me engordava. Então eu tinha essa mentalidade. Eu jogava a culpa na balança e na comida. No momento que a gente ressignifica, que a gente muda o chip e a gente faz as pazes com a balança, que a gente vê que ela é só um instrumento ali, né? Nem tudo tá na balança. A gente sabe, no processo de emagrecimento, a gente não tem que ficar focado só em balança, a gente tem outros parâmetros a seguir. E a comida é a nossa aliada, né? Nesse processo que a gente fez com a reprogramação mental para o emagrecimento, a gente não tem restrição alimentar. A gente come de tudo, né, Afonso? A gente aprende a reprogramar a forma de comer, né? A gente vai ter os momentos para comer determinadas coisas, mas a gente não é proibido de comer nada. E isso, gente, está ligado diretamente a um termo científico que chama neuroplasticidade, que é o quê? A capacidade do nosso sistema nervoso de mudar, de adaptar, de moldar, de aprimorar a determinados estímulos que ele está recebendo. Então, no momento que eu comecei a mudar os meus hábitos, eu comecei a estimular o meu cérebro a mudar e aceitar aquilo ali também. Ele não tinha que ver mais aquilo ali como um sacrifício. Esses dias eu estava conversando com uma coach e ela usou o termo que ela está na luta para o emagrecimento dela. Aí eu brinquei com ela assim, brinquei falando sério, né? Eu falei com ela assim, eu lutei muito e sempre perdi, porque o meu cérebro, como ele via que era uma luta para mim, ele achava que eu estava me maltratando. Então ele estava me protegendo o tempo inteiro contra mim. Agora eu não luto mais, agora eu me desafio cada vez mais. Então, quando a gente muda a forma de encarar o processo, e isso é inteligência emocional, né? No momento que você muda essa forma de encarar o seu processo de emagrecimento,
o emagrecimento ele fica mais leve, né? Ele vem como consequência. A gente não fica naquela... como que eu posso explicar? Naquela fiusa, aquela apreensão de que tem que emagrecer 1 quilo na semana. Você emagrecer 1 quilo, você vai vibrar, vai ficar super emocionado. Mas se você eliminar 5 gramas ou não eliminar nada, você vai entender que é um processo. Não é assim, Afonso? Exatamente, porque na verdade, quando eu, igual você falou, você vai reprogramando a sua mente e você começa a entender como funciona o seu próprio organismo. No meu caso, eu tive... As 3 primeiras semanas foi 1 quilo, cada semana. Aí na 4ª semana, eu eliminei meio quilo. Aí eu pensei, o que está acontecendo comigo? Será que eu estou procrastinando? Estou deixando de cumprir alguma meta? Aí na próxima semana, meio quilo de novo. Depois que eu fui entender, porque eu comecei a me auto-observar. Eu comecei a observar o estilo do meu organismo, a anatomia do meu corpo, e aí eu comecei a entender que não tinha onde eu continuar naquela proporção de 1 quilo por semana, que senão ia acabar sumindo no espaço, né? Então, aí eu fui perceber que eu poderia ter queimado 200 gramas, 300, ou de repente mantido, feita a manutenção do mesmo peso, eu não estava errado no meu processo. Eu estava evoluindo. Apenas o meu organismo chega um ponto que ele vai responder fazendo a manutenção e não necessariamente você perder a mesma proporção de peso toda semana. E aí quando você começa a Sim. entender isso, igual você falou, tudo vai ficando mais leve, né? Não fica aquela negócio, aquela preocupação, aquele peso. Sim, e aí cada um determina a sua meta, né? No meu caso, eu sei que eu sou uma pessoa, sempre fui uma pessoa muito ansiosa, estou trabalhando isso em mim, para eu conseguir diminuir um pouco essa ansiedade. Então, a minha meta que eu determinei para mim não foi uma meta muito alta, eu coloquei metas de 250 gramas por semana. Por quê? Eu levei 12 anos para engordar o peso que eu engordei, para chegar onde eu cheguei. Então, para mim, se eu eliminar 1 quilo por mês, em 3 anos eu alcanço a minha meta. E eu tô tranquila com isso, entende? E aí vai de pessoa para pessoa. Mas tem mês que eu alcanço uma meta de 2 quilos, alcanço uma eliminação de 3 quilos, e aí eu fico super satisfeita, porque a minha meta é de 1 quilo, né? Então, alcançar além do que você coloca na meta é muito bom. Agora, o contrário, a pessoa vai ter uma inteligência emocional de colocar uma meta de 4 quilos e eliminar só 1 quilo no mês, por exemplo. Então, a gente colocar metas altas pode vir a frustração, pode vir momentos de emoção muito fortes e às vezes atrapalhar o processo do emagrecimento da pessoa também, né? Eu fico vendo isso. E a gente tem 5 pilares da inteligência emocional. O primeiro, né, a gente já está falando dele, que é o conhecer as próprias emoções. E às vezes é aquela questão, né, que a pessoa não olha para dentro dela mesma, né? E ó, eu tô rouquinho. Então, nesse de conhecer as próprias emoções, é você tirar um momento para você, se conheça, né? O que você poderia falar para a gente sobre esse conhecer as próprias emoções, Afonso? Então, isso nós conseguimos fazer isso desde que nós busquemos os recursos necessários para isso. Nós que estamos nessa jornada de autoconhecimento, nós temos vários recursos, por exemplo, a própria meditação, você se dá o tempo para você estar na companhia de você mesmo, você poder entender o que acontece com seus pensamentos, com seus sentimentos. E isso daí não é na questão só do emagrecimento. Todas as metas, o objetivo que eu tenho um plano de ação, se eu começar do meu interior,
o meu exterior fica muito mais leve. Então, quando eu, por exemplo, busco até mesmo o ambiente onde eu estou, vejam bem, são pequenos detalhes. O ambiente onde eu estou, como eu alimento as minhas emoções. Que tipo de situações à minha volta vão alimentar minhas emoções? Até mesmo uma música, ou que tipo de música vai ser algo que alimenta isso de uma forma construtiva, e tipo de pessoas também. Se de repente tem muita energia negativa ao meu redor, fica mais difícil, fica mais desafio é muito maior para eu conseguir controlar minhas emoções e principalmente conhecer como funcionam meus sentimentos. Porque na verdade nós somos por excelência energia. Então o que está à nossa volta vai nos contagiar se for bom, e se for negativo também vai afetar de alguma forma. E nesse pilar, né, de conhecer as próprias emoções, a gente orienta muitas pessoas que a gente está atendendo como coach, né, a não ter pressa, não se apressar. E a dica, né, é escolher as próprias... no momento que você conhece as suas emoções, você vai escolher qual é o momento certo de utilizar essa emoção também, né? É aquilo que eu falei anteriormente, a gente não vai deixar de ser emoção, porque a gente é ser humano. Então a gente vai ter momentos de emoção. Por que eu falei ser emoção? Porque a gente tem que ser e não só ter a emoção. Nós temos que deixar fluir, mas no momento certo, né? Aí a gente passa para o segundo pilar da inteligência emocional, que é controlar as emoções. Então eu já conheço as minhas emoções, eu já sei, igual você falou da questão do meu perfil comportamental, eu já fiz essa busca do que eu sou por dentro, quem é a Isabel, quem é o Afonso. Então nós já nos identificamos enquanto pessoas, enquanto indivíduo, enquanto emoção. Como controlar essa emoção no decorrer do dessa nossa trajetória, desse nosso processo, né? Como controlar essa emoção? O que a gente pode fazer para controlar? Você sabe que ninguém escolhe ficar estressado, né? Ninguém escolhe ficar ligado no 220. A gente não... As emoções, elas vêm voluntariamente. Não, são várias situações, circunstâncias da nossa vida que acontece isso e ninguém escolhe como que isso chega, a forma como chega. Mas nós temos o poder, nós podemos fazer a diferença de como nós lidamos com isso. A gente não escolhe chegar a essas emoções desequilibradas, cada momento de um jeito, mas nós podemos fazer a diferença, a forma como nós olhamos para ela, como nós vamos lidar com ela. E principalmente, igual você falou, não criar expectativa. Que a expectativa pode machucar. Principalmente expectativas altas, né? Além daquilo que, no caso, imensuráveis, né? Para o tempo e para as condições suas. Isso. E cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo diferente, né? Eu falo muito isso. Me perguntaram recentemente por que eu tô conseguindo eliminar basicamente 1 quilo por mês. Eu falei assim, porque eu me dei essa meta. Mas o meu não é 1 quilo por mês. Tem mês que eu elimino 3, tem mês que eu não elimino nenhum, eu fico só nas medidas. Então, a gente se conhecer, a gente conhecer o nosso corpo, conhecer como funciona o nosso corpo, ajuda demais nesse processo. E aí entra a inteligência emocional com relação a isso também, né? Que a gente deve pensar, evitar de imediato, ser imediatista nessa questão do controlar a emoção. A gente tem que evitar ser imediatista, que é aquela pessoa que quer resolver tudo a tempo e a hora, né? Nem respira para entender a situação que acabou de acontecer e já quer dar uma solução. E pessoas imediatistas geralmente optam por soluções que não vão solucionar o problema totalmente. Às vezes soluciona naquele momento, mas depois o problema acaba, volta e bate novamente na porta da pessoa, né? O que eu colocaria como uma solução imediatista
dentro do processo de emagrecimento? Aquelas pessoas que vivem buscando por uma pílula mágica, por um medicamento que vai ajudar ela a emagrecer de forma rápida e sem esforço, né? Então é uma solução rápida, ela usou a razão? Talvez. Eu quero a minha meta, eu tenho 25 quilos para eliminar, eu quero eliminar 5 por mês, quero eliminar 7 por mês, então eu vou correr atrás do que vai me dar isso. Então, geralmente, o que vai dar isso é medicamento. Ela fez essa opção, ela agiu com a emoção, porque ela quer aquilo ali de forma rápida e imediata, né? Mas o que eu falo que depois ela vai ter problemas futuramente? A gente não pode viver de medicamento, né? E um exemplo que eu dou é quando eu deixei uma endócrino me convencer de utilizar medicamento. Durante 4 meses eu eliminei bastante peso. Só no primeiro mês eu eliminei 8 quilos. E fiquei, maravilha, né? 8 quilos em um mês, nossa, que maravilha. No segundo mês eu eliminei 6, no terceiro mês eu já eliminei 4, é aquilo que você falou. O corpo ele vai adaptando de acordo com o que a gente precisa. No quarto mês eu tinha chegado na minha meta e até passado um pouquinho, né? Aí ela virou para mim e falou assim, agora nós vamos parar o medicamento. O que aconteceu com a Isabel? Em 2 meses eu recuperei tudo que eu tinha eliminado. Em 4 meses eu tinha conseguido um pouco mais do que eu tinha eliminado. Eliminado não, né? Perdido, porque nesse momento aí eu não eliminei, eu perdi. Né? Ele voltou todo. Então a questão do controlar a emoção é justamente isso, a gente não pensar com a emoção, né? Porque no momento que você consegue pôr a razão para funcionar nesse momento, eu teria pensado a longo prazo, né? Aí o terceiro pilar da inteligência emocional vem a automotivação. Essa semana eu estava até falando sobre motivação, disciplina e as janelas de desmotivação. Para mim, a motivação é aquele insight, aquele rápido que vem com a emoção. Qual foi a minha motivação para emagrecer? Não querer passar pela bariátrica. Entende? A médica virou para mim e falou assim, olha, Isabel, você só tem uma solução, bariátrica. Eu olhei para ela e falei, eu não faço cirurgia bariátrica, eu não vou fazer cirurgia bariátrica. Então a minha motivação inicial foi essa, não fazer bariátrica. Só que motivação, vai indo, ela passa, né? Aí você tem que transformar essa motivação em disciplina. Concorda? Porque no momento que eu estou disciplinada a fazer um exercício, a reeducar a minha mente, a reprogramar minha mente, reprogramar minha alimentação, virou disciplina, virou rotina. Eu não preciso da motivação mais. Agora eu já entendi o processo. Então essa automotivação, ela é aprender a analisar como a gente se sente, né? Com aquilo ali. Decidir como você quer se comportar para agir e atingir as suas metas. E aí entra de novo a questão do objetivo da pessoa. Uma coisa que a gente trabalha muito no coach, né? Ajudar o nosso coach a montar o seu objetivo de forma específica, de forma mensurável, com um prazo para ser cumprido. Não é assim, Afonso? Exatamente. Essa automotivação, igual você falou antes, o equilíbrio entre a razão e as emoções, ela tem que ser, ela pode ser sim direcionada de forma madura, não só como a euforia, digamos assim. Você está naquele momento da euforia, tipo janelas de motivação. Aí passou aquele momento lá, é igual aquela pessoa que agora vai, porque não sei o que e tal. Aí passa lá 20 dias, 30 dias, vê o que aconteceu. Pois é, tal, entende? Então, a automotivação, quando ela tem o fundamento nesse equilíbrio, nesse meio termo, na verdade, entre a razão e as suas emoções, ela é muito mais sustentável para você
seguir com esse plano do emagrecimento. Porque, na verdade, quando nós realmente estamos fundamentados em algo que não é só aquele momento de euforia, mas é algo que te leva realmente a você entender tanto a razão como as emoções, os resultados são maiores. Isso. E aí você começa a ter essa disciplina, né? Porque a motivação ela precisa vir. Porque senão você não sai do lugar, você vai estar procrastinando. Se não tiver a motivação, você cai na procrastinação. Porque ela é o que te empurra, né? A procrastinação nada mais é do que uma janela de desmotivação. Ah, amanhã eu começo. Ah, amanhã eu faço. Ah, semana que vem eu faço. Ah, agora não, que agora eu tô fazendo outra coisa. E você nunca começa, né? Então, no momento que você está automotivado, você dá esse impulso e tem que transformar esse impulso em disciplina. E aí entra novamente a inteligência emocional, né? Que é você transformar essa motivação em disciplina. Aí o quarto pilar da inteligência emocional vem a ser a empatia. Eu tenho para mim, né, a empatia é aprender a se colocar no lugar do outro. É você imaginar que o outro também está passando por aquele momento aborrecido. Por exemplo, quando acontece de alguém irritar com você por alguma coisa, e aí você responde na mesma hora com a emoção, aquilo ali vira uma discussão tremenda, né? Às vezes um vai acabar ferindo o outro com as palavras. Mas se você tem a inteligência emocional de respirar, deixa o outro falar, deixa o outro desabafar, deixa o outro, né, esbravejar o que ele... Porque às vezes ele não tem essa situação de colocar a inteligência emocional naquele momento, ele não conseguiu. Você dá a ele essa liberdade de se abrir, de ser emotivo, e você age com a razão, né? Então, é aquela questão mesmo de conhecer que o outro também tem as emoções e também vai agir por emoções às vezes, né? Essa empatia, ela tem muito a ver com você exercitar a sua paciência. Porque nós estamos num tempo em que as pessoas não têm tempo. As pessoas não têm mais aquele carinho em parar para ter um tempo de qualidade para escuta. As pessoas andam muito atarefadas e quando vão conversar, é uma conversa fragmentada que não igual a gente comentava antes. Você não chega no outro para entender o que o outro tem para te passar, as necessidades, as reais emoções que o outro tem. E aí essa empatia fica prejudicada, fica bloqueada, porque você até procura se colocar no lugar do outro, mas sempre com o pé lá e outro aqui. Com o seu mundo. Se você conseguir desapegar um pouco do seu estilo, do seu mundo e entender o outro, fica muito mais leve. E a pessoa vai se abrir um pouco mais. A pessoa vai se abrir para que aconteça essa empatia. Com certeza. E aí a gente vai para o quinto pilar da inteligência emocional, né? Que é saber se relacionar interpessoalmente, né? E aí a gente vê o seguinte, a gente que está dentro do meio educacional, né, Afonso? É uma situação que deveria ser implementada nas escolas, essa questão da inteligência emocional. Porque ali o aluno aprenderia enquanto aluno e levaria isso para dentro de casa. E a gente faria um ciclo, né, de boas escolhas, de bons comportamentos, de abertura de mapa mental para outras famílias. Porque no momento que você põe a sementinha numa família, aquela semente só tem a germinar, né? Eu falo que muita coisa do coach que eu aprendi, eu já tenho levado para minha escola. Eu sou supervisora escolar, então eu já tenho aplicado algumas coisas dentro da escola, o que é possível, né? Aplicar. E uma das coisas é essa questão
da inteligência emocional. Eu tenho feito dinâmicas com a minha equipe para que eles façam essas dinâmicas também em sala de aula. E esse saber se relacionar interpessoalmente, a gente acaba tendo que trazer isso para a vida, porque a gente é interpessoal, né? A gente é um ser social, a gente não vive numa caverna. A gente já sabe, no momento que lá na antiguidade, lá nos antigamente, os homens saíram das cavernas, ele começou a interagir. Então, esse interpessoal, ele vem desde então, né? Ele vem para o resto da nossa vida. Então, assim, na questão do coach, o que a gente trabalha? Essa questão do interpessoal com o nosso coach. Eu, pelo menos, trabalho estimulando com que eles entendam e vejam, às vezes, a dificuldade do outro de entendê-los, né? Então, essa questão mesmo de despertar neles esse insight da inteligência emocional para que ele consiga transformar aquele convívio familiar que ele tem ali ou convívio no trabalho também, né? E essa questão interpessoal no emagrecimento, ela é muito importante. Eu tenho coaches que elas estão correndo atrás do emagrecimento, mas não tem o apoio nenhum dentro de casa. A família fica colocando elas para baixo, falando que é só mais uma dieta. Ah, isso não vai dar certo. Que esse negócio de reprogramar a mente. Então, assim, trazer isso do saber relacionar para o interpessoal ameniza o impacto desses sabotadores externos, né? Porque a gente já tem os nossos sabotadores internos. Então, ameniza o impacto desses sabotadores externos que está no meio de convívio das pessoas para que elas consigam prosseguir no seu processo de emagrecimento, né? Pois eu não sei, o pessoal que está atendendo aí, quem está atendendo os coaches, vocês percebem que cada pessoa que a gente recebe vem com muitas feridas e vem com uma situação muito peculiar. Aí a gente percebe que o corpo fala. Como eu ter uma boa relação interpessoal com o outro? Quando eu começo a observar, eu vejo que os sistemas representacionais estão muito em alta. Eles sobressaem muito. Você percebe que a pessoa pode estar ali, ser introvertida, pode estar na sua frente, pode não estar muito aberto para a fala, mas você faz uma leitura corporal. Você faz uma leitura não verbal de como a pessoa está carregada ou se ela está leve. E aí você... isso no nosso trabalho de coach, né? No caso, coach. Mas nas relações interpessoais que nós temos, na família, na escola, no trabalho, nós vemos muitos tipos de perfil comportamental, onde tem aqueles que já têm mais facilidade, e nós lidamos com várias situações, inclusive aqueles que querem ser o centro das atenções. E aí nós, como coach, como você encaminhar uma situação dessa, né, Isabel, de forma que você possa ganhar essa pessoa, mesmo ele sendo problemático, você ganhar ele para você. E uma forma, que eu já falava para a molecada na escola, uma forma de você, quando uma pessoa... Você sabe que essa relação interpessoal tá bem espinhosa, é você não confrontar e você trazer através do próprio elogio. Você estar junto com a pessoa. Para você conseguir criar essa conexão. Exatamente. A gente fala muito do meio escolar, porque é o que a gente convive, né, Afonso? Sim. Eu, por exemplo, tenho levado isso para a minha equipe de professores pelo seguinte: muitas vezes o aluno que ele é indisciplinado, ele tem uma dor a ser trabalhada ali, né? E essa dor, ela vem de dentro de casa. É situação familiar ou... A gente não sabe, ele vem com uma bagagem para dentro da escola, né? E aí você deixa ele num ambiente hostil, ele vai ser hostil. Se você consegue mostrar para ele que naquele ambiente ele pode ter confiança, ele pode ter amizades, né? É diferente. O comportamento do aluno muda.
né? E isso é em qualquer ambiente que a gente se encontra. Aí voltando aqui um pouquinho, né, para a questão da inteligência emocional, como que nós podemos utilizar a inteligência emocional a favor do nosso processo de emagrecimento? Então, gente, são dicas, tá, que eu vou deixar aqui para vocês hoje, de como utilizar este processo, essa inteligência emocional no seu processo de emagrecimento. Então, ela te ajuda no foco da sua reprogramação alimentar, porque você vai sentar e vai analisar e vai planejar a sua semana e vai analisar os alimentos que você vai ingerir naquela semana, vai organizar, vai montar planilha. Então, ela vai te dar esse foco, porque você vai estar agindo com a razão, né? Você vai conseguir, através da inteligência emocional, reconhecer barreiras emocionais que possam estar te impedindo de emagrecer, né? Então, uma coisa... Boa noite, Johnny. Boa noite, Pacola, Maria Helena. Gratidão imensa de ter vocês aqui. Então, essa questão, né? O coach trabalha isso, né? De ajudar o seu coach, ajudar o seu cliente a reconhecer essas barreiras emocionais que estão impedindo o emagrecimento. Porque às vezes a pessoa faz todo o processo direitinho, come nas horas certas, não exagera com a comida, não come produtos industrializados, pratica atividade física e mesmo assim ela não consegue emagrecer, né? Então a gente vai fazer o quê? Vai buscar os bloqueios emocionais. Porque o corpo está resistindo por algum motivo, né? Reconhecer gatilhos emocionais, reconhecer o que leva ela a comer, que é um gatilho emocional, né? Alguma coisa ali no cotidiano dela desperta um gatilho que vai fazer com que ela coma pela emoção ou coma de forma social. Na semana passada eu falei, né, na live sobre fome, falei os 4 tipos de fome que nós temos, né? Então, com a inteligência emocional, a mente tem o poder sobre o emagrecimento. Ou seja, você tem o poder sobre o seu emagrecimento. E tem que entender esse processo. Planejamento e disciplina, que é o que eu falei, né? Tá junto lá com o foco na reprogramação alimentar. E entender, gente, entender que é um processo e que isso pode demandar tempo. As pessoas, às vezes, elas querem ser muito imediatistas. Elas querem tudo de um dia para o outro. Lembra que eu falei aqui, Afonso, que eu levei 12 anos para chegar no peso que eu cheguei? Sim. Eu levei 12 anos para chegar no peso que eu cheguei. Eu vou conseguir eliminar em 1 ano? Se eu quiser, eu consigo. Mas eu vou estar agredindo o meu corpo, né? Porque ele levou 12 anos para chegar onde ele chegou. De uma hora para outra, ele é obrigado, né, a abrir mão daquilo ali. E a gente tem que entender esse processo. Eu vou eliminar de forma leve, tranquila, natural, para que seja definitivo. Para que seja definitivo, né? E aí a gente tem ainda algumas técnicas para administrar as emoções. A primeira é começar o seu dia na noite anterior. Como assim? Deitei, vou fazer a minha caminhada no outro dia de manhã, então eu já vou deixar tudo organizado para essa caminhada, para que nada me impeça. Se eu não achar uma determinada roupa no outro dia, eu não desanime de ir, né? Porque senão eu deixo a procrastinação dominar. Então, eu já administrar o que eu vou precisar para minha caminhada no dia anterior, deixar pronto lá. Se eu saio 5h30 da manhã, então eu vou deixar pronto lá. Ter a minha meta firme na minha mente. Mesmo que eu divida essa meta em pequenas metas, que é o meu caso, né? Eu dividi em pequenas metas, mas eu tenho a minha meta final firme na minha mente. Eu sei o quanto eu quero eliminar. Mas além de deixar na mente, eu preciso levar para o papel. Que é materializar, né? Pensou,
vou colocar no papel para me materializar aquele pensamento, para que aquilo ali realmente aconteça. Saber viver um dia de cada vez, ficar tranquilo e saber mentalizar o seu dia, imaginar o seu presente, viver o seu presente, né? Esquecer passado, não ficar focado no futuro, viver o presente. Dê paz para o seu corpo. Como que eu dou paz para o meu corpo? Às vezes eu vou em algum lugar e a pessoa me oferece uma coisa muito gostosa para comer. Mas eu sei que aquilo ali não está dentro do meu cronograma da semana. E quando a gente tem essa disciplina, a gente sabe quais serão as consequências de comer o que está fora do programa, né? Então eu não vou virar para a pessoa e falar assim, eu não posso. Por que eu não vou falar isso? Porque eu vou estar vibrando ali na recusa, na tristeza de não poder comer. Então eu vou virar para a pessoa e vou falar assim, hoje eu não vou comer. Quem sabe outro dia? Porque o corpo vai entender que eu não estou privando ele de comer. Eu só não vou comer naquele dia. Entende? Isso é inteligência emocional também para você fazer suas boas escolhas. Ser pleno nas suas decisões. Decidiu o caminho, percorra aquele caminho. Decidiu uma ação, faça, execute aquela ação. Movimente-se mais. Movimento é tudo. Lembra que eu te falei que eu estava fazendo uma atividade antes da live aqui hoje, porque eu queria pôr para fora a minha gripe? É isso, movimentar. O corpo precisa de movimento, gente. E o movimento é tudo mesmo. Agora, uma coisa que eu acho das mais importantes, mas eu deixei aqui para o final para chamar atenção, tá? É se colocar em primeiro lugar. Não de forma egoísta, esquecer que o outro está do seu lado, que precisa de você, e você está se pondo em primeiro lugar, você não vai pensar no outro mais. Não é isso. Se colocar em primeiro lugar no momento que você começa a agradecer a você por estar fazendo algo bom para você. Eu me agradeço todos os dias de ter tomado a decisão há 1 ano de emagrecer de forma saudável e definitiva. De não estar agredindo o meu corpo com medicamento, de não ter agredido o meu corpo com uma cirurgia. Então eu me agradeço todos os dias por isso, por essa decisão que eu tomei. Eu me elogio todos os dias. Eu parabenizo minhas conquistas. Hoje eu estava super satisfeita que eu coloquei uma roupa e eu percebi que as minhas medidas estão cada dia menores. Então eu me elogio pelo meu esforço, pela minha dedicação. E cada vez mais ser feliz e ser gentil com você. Por que a gente só vai ser gentil com o outro? A gente tem que ser gentil com a gente tem que se elogiar, a gente tem que se valorizar. Principalmente, a gente tem que se amar. Sempre. Sempre. E isso é inteligência emocional. Você saber a hora de utilizar suas emoções e utilizar suas emoções com você também. Que a gente é muito de utilizar as emoções com o exterior nosso, com quem está à nossa volta, né? Utilize com você, se ame, se valorize, se parabenize. Não é isso, Afonso? Exatamente, isso que você acabou de colocar faz muito sentido, porque assim, quando você materializa aquilo que você projetou no papel, você manifesta, e principalmente você não coloca outros valores em detrimento ao emagrecimento. Porque colocar, acelerar demais o processo e colocar uma meta muito alta, você pode prejudicar outras áreas, e não só do emagrecimento. Então, quando nós validamos cada pequena conquista, e também somos gratos por isso, a nossa meta fica mais próxima da gente atingir. E nós conhecemos pessoas, né, que estão já há 3 vezes fazendo o programa do emagrecimento definitivo. Para você ver que é um processo, e um processo lento. Cada um vai ter uma facilidade, cada um depende da meta e da anatomia do organismo de cada um, mas
essa constância e essa tranquilidade que você fala, de você ir um dia de cada vez e não atropelar isso, porque quando a gente vai com muita euforia, nós podemos perder de vista outros pilares que também vão ser alavancados por isso, né? É importante a gente não perder de vista isso. Exatamente. E eu tenho para mim hoje, eu falo que eu 1% melhor a cada dia. E eu sei que eu vou alcançar a minha melhor versão. Então é com leveza, com tranquilidade, com naturalidade, comendo de forma saudável, alimentos baratos, porque legume, verdura, fruta, coisa que é mais em conta do que os industrializados. E tendo essa inteligência emocional ao meu favor. Aí eu vou deixar um questionamento para o pessoal refletir e pensar, tá, Afonso? E agradecer, antes de mais nada, a sua presença na nossa live. Ficou assim, foi uma contribuição maravilhosa para a gente, né? Entender esse nível de inteligência emocional, entender o que é inteligência emocional, o que ela pode ajudar no nosso processo de emagrecimento, entender mais como que foi o processo de outras pessoas nessa questão da reprogramação mental, que é o seu caso, que você também fez a reprogramação e também eliminou peso utilizando a reprogramação mental. E agradecer imensamente a presença de todos que estiveram aqui conosco e todos que vão assistir a live gravada, né? Compartilhar para quem vocês acharem que precisa ouvir sobre esse tema, gente. Isso ajuda demais para que a gente continue tendo esse público e cada vez mais atingindo pessoas que necessitam desse conteúdo. Porque a minha missão é de ajudar as pessoas a eliminar peso. Eu tinha essa dor de eliminar peso e manter a eliminação. E aí eu agradeço imensamente a todos que puderem compartilhar a live e para uma próxima live trazer mais pessoas, né, Afonso? Com certeza. Agora, o que eu vou deixar... Você quer se despedir antes de eu deixar a pergunta para o pessoal? Porque eu quero deixar a pergunta para finalizar mesmo. Para eles continuarem trabalhando depois. Exatamente, a tarefinha de coach. Só agradecer a você, grande parceira, esse trabalho maravilhoso que você faz. E a cada um que esteve aqui, que contribuiu com sua experiência, com seus comentários. E permita-se, não esqueça disso, permita-se, que tudo está em nossas mãos para a gente conseguir aquilo que a gente quer. Gratidão. Exatamente. Então, gente, qual será o seu nível de inteligência emocional? É hora de descobrir. E se tiver com ele baixo, trabalhar para que ele se eleve. Ok? Gratidão imensa. Vamos fazendo dar certo até dar certo sempre, né, Afonso? Gratidão. Abraço, gente. Abraço.